Queridos e queridas, como estão? Belezinha? Bora para mais um videozinho aqui. Agora nós vamos começar a trabalhar, fazer alguns exercícios, somente alguns exemplos, sobre a regra de adição. Então vamos lá. Eu tenho aqui o campeonato ao qual o Perna de Pau Futebol Clube participou, e eu tenho aqui a distribuição de quantos jogos, em quantos jogos eles fizeram determinados gols. Então, em 3 jogos ele não fez nenhum gol, num jogo ele fez 15, 2 jogos ele fez 8 e assim por diante, tá? Então, primeiro de tudo, vamos saber qual é a quantidade total de jogos que ele fez. Então, eu tenho 3 mais 15, que dá 18, com mais 2 eu tenho 26, com mais 5 eu tenho 31, 33, 34. Então, ele fez 34 jogos. Beleza? Então, assim, só para esquentar, qual é a probabilidade dele não ter feito nenhum jogo? Não ter feito nenhum gol em um jogo? Nada mais é que eu vir aqui e ver que eu tenho o 0 gols, ele teve 3 partidas, então 3 sobre 34. Não são múltiplos, então não dá para eu simplesmente excluí-los, então não dá para eu simplificar esses dois. Então acabou ficando 3 por 34. Então qual que é a probabilidade, por exemplo, só para a gente fazer um outro exemplo em besta, dele ter feito 3 gols, o time perna de pau, é 5 sobre 34. Não são múltiplos, então não dá para fazer. Ao contrário de eu fazer, por exemplo, a probabilidade dele ter feito 2 gols, que aí é 8 sobre 34, ambos são múltiplos de 2, beleza? Que aí vai dar 4 por 17. 7, 7 são 14, 7, 7 são 10, 10, 10 são 20, então 20 mais 14 dá 34. Beleza? Então aqui, agora quando nós estamos tratando sobre eventos exclusivos, então qual que é a probabilidade dele não ter feito nenhum gol ou ele ter feito 2 gols, por exemplo? Então vai ser a probabilidade dele ter feito 0 gols, que é 3 sobre 34. Nossa, que 4 feio. 3 sobre 34, mais a probabilidade dele ter feito 2 gols, que é 8 sobre 34. Não vou simplificar por enquanto, que é para não estragar a base. Então, assim, não tem como ele ter feito 0 gols em uma partida e ter feito 2 gols em uma partida. Então, eu não tenho a segunda parte, que é você tirar a parte a qual as duas coisas ocorrem ao mesmo tempo. Então, aqui, a base, o denominador é o mesmo, então eu já posso somar os numeradores. 3 mais 8 são 11 sobre 34. Não tem múltiplo, terminou aí. Beleza? Agora vamos fazer um cálculo um pouco mais complicadinho. Se eu pegar aqui, por exemplo, qual que é a probabilidade de eu ter jogos com gols menores que 2 ou uma quantidade par de gols? São duas coisas que podem ocorrer, Vamos colocar menor que menor que 3, por exemplo. Menor que 3 ou par. Quantidade par de jogos. Então, qual que é a probabilidade de ocorrer um jogo que tenha tido menos que 3 jogos? Menos que 3 gols. É o somar a probabilidade de um que tenha feito um gol e somar a probabilidade de que tenha feito 0 gols. 2, 1, 0. Então, é 2, é 8 com mais 15. 3 com mais 15 dá 18, aqui dá 26 sobre o quê? Sobre 34. Belezinha? Então aqui, qual é a probabilidade de ocorrer uma quantidade par de gols? Eu vou considerar aqui nesse meu exemplo 0 como um número par. Então a probabilidade de ter ocorrido 4 gols, a probabilidade de ter ocorrido 2 gols e a probabilidade de ter ocorrido 0 gols. Então é 4 mais 2 são 8, então com mais 2 são 10, com mais 0 são 13. 13 sobre 34. Beleza? E qual que é a probabilidade de ambas as coisas terem ocorrido? Então aqui é o menos. Olhando aqui, qual que é a probabilidade de ambas as coisas terem ocorrido? De ter sido menos que 3 e ter sido par. Então, quais são os números que são menores que 3, E eles são pares. Então nós estamos tratando do 2 e nós estamos tratando do 0. Considerando que 0, pelo menos no meu exemplo, ele é um número par. Então aqui é a probabilidade de 8 mais 3. 8 mais 3 são 11 sobre 34. Como a base dos 3 é a mesma, o denominador dos 3 é a mesma, eu simplesmente só somo os numeradores. Então, eu tenho aqui 13 menos 11 vai sobrar 2, 26 mais 2, 28 sobre 34. Ambos são múltiplos de 2, beleza? Então, eu vou ter aqui 28, que vai dar 14 sobre 17.
beleza? E morreu aí o nosso cálculo. Agora, se fosse algo mais simples, qual que é a probabilidade de ser menor que 2 ou 0? Veja que é mais simples ainda. Qual que é a probabilidade de ser menor que 2? Então eu só tenho menos 2 gols, né? Menor que 2 gols ou 0. Então, menor que 2 gols eu tenho 15 com 3. 15 mais 3, neste caso, vão ser 18. Beleza? 18 sobre 34. Mais a probabilidade de ter sido 0 gols, que neste caso são 3 sobre 34. Menos a probabilidade, qual que é a única situação em que os dois ocorrem juntos? Qual que é um número menor que 2 que seja 0? É o 0. Né? Então, nada vai ser que menos 3 sobre 34. Ambos são iguais, os dois morrem, então a probabilidade disso, caso ocorrer, é igual a 18 sobre 34. Ambos são mutuamente, eles podem ocorrer ao mesmo tempo, né? Mas só que você exclui a probabilidade dos dois estarem ao mesmo tempo. Qual que é a probabilidade de ser par e ser zero, por exemplo? Então a única coisa que isso pode ocorrer é quando for zero. Então é 3. Ali, 3 sobre 34. 18 sobre 34, ambos são números divisíveis por 2. Então 18 nada mais é que 14, né? 18, 14 não. 18 é 8, porra. 18 é 9, foi mal. 9 sobre 34. Beleza? 34 não, sobre 17. Beleza, meus queridos? Pelo menos nessa primeira parte, neste primeiro exemplo, é isso aí. Né? Então vocês podem brincar, criar mesmo uma tabela vocês mesmos e conseguirem fazer isso. Ah, e qual que seria o complemento disso? Né? Qual seria o complemento dessa probabilidade? Se eu tivesse o complemento dessa probabilidade aqui, é simplesmente eu tirar, né? É simplesmente eu subtrair disso daqui de 34. 34 por 34. Né? Lembra que quando eu tenho o complemento de uma probabilidade de um evento X ocorrer, nada mais é que 1 menos a probabilidade do evento X ocorrer? Então aqui para um evento 1 ocorrer, então para sempre ocorrer aquele determinado evento, pelo menos no nosso exemplo aqui, nós temos a probabilidade de 34 sobre 34, que se nós fizermos um número, ele vai ser 1, né? Mantendo a base total. Então qual é o complemento, por exemplo, deste daqui? Né? Então qual é o complemento da probabilidade 0 ou 2? Né? Qual é o complemento disto daqui? Nada mais é que 1, neste caso, menos a probabilidade de 0 ou 2, que nada mais é que eu já tenho a probabilidade aqui, então vai ser 34 sobre 34 menos 11 sobre 34, que vai dar o quê? Vai dar 23 sobre 34. Essa é a probabilidade, a probabilidade complementar desta daí, né? Já que nós já temos a bendita da probabilidade do P de 0 ou 2. E assim por diante, tá bom? Ah, e aqui não dá para simplificar porque não é múltiplo. Beleza, meus amores? Espero que tenham gostado, espero que tenham curtido. É isso aí. Beijo na bunda, até mais.